Você quer descobrir como maximizar o seu desempenho e ser aprovado em um concurso público? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar as melhores práticas para estudar, tanto antes quanto depois do edital da sua prova sair, seguidas de algumas dicas para potencializar sua compreensão e memorização das leis, além de macetes para melhorar o seu desempenho nos estudos e nas questões de prova de uma forma geral. Então vamos lá? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior Chau, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com. Tanto lá no site quanto aqui no canal, a gente tenta ajudar especialmente concurseiros que querem fazer provas de nível médio que caem em matérias de direito, que foi a nossa experiência em concursos públicos e é onde a gente consegue ajudar mais. Bem, você sabia que a diferença entre ser aprovado ou não em um concurso público pode estar nos seus estudos antes ou depois do edital da sua prova sair? E nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar de forma eficiente para aumentar as suas chances de aprovação. Mas antes até da gente começar aqui, me responde umas perguntas rapidinho aqui nos comentários. Você estuda antes do edital sair ou só depois que o edital da sua prova sai? E para qual concurso ou até mesmo grupo de concursos você está estudando agora? Eu estou curioso para saber tanto como você estuda, quanto para onde você está direcionando os seus esforços nesse momento, beleza? Claro, não deixa também de já deixar o seu joinha e assinar o nosso canal para receber novos vídeos quando a gente fizer, combinado? Bem, no vídeo de hoje, a gente vai tratar do tema do estudo AE e o estudo DE. Tá, beleza, Júnior, o que seria isso, esse tal de estudo AE e DE? Seriam os estudos antes do edital e depois do edital. E vamos aqui nesse vídeo tratar da diferença entre essas duas fases de estudo, tá bem? Então vamos lá. Geralmente, a gente acaba escolhendo o concurso que a gente quer fazer antes mesmo da gente passar os olhos no edital dos concursos anteriores, não é verdade? Normalmente a gente faz isso. Se você está aqui no nosso canal, há grandes chances de você ter escolhido algum cargo como técnico do Tribunal de Justiça ou alguma coisa equivalente a isso, tá certo? Se for alguma coisa nessa linha mesmo, escreve aqui embaixo para mim. Se for algum cargo nada a ver com isso, me diz aqui também o tipo de concurso que você vai prestar. Beleza, seguindo aqui. A gente sabe o quanto que é difícil a gente estudar antes da publicação do edital do concurso que a gente quer passar, não é verdade? A publicação do edital é, sem sombra de dúvidas, um motivador inquestionável. Além disso, sempre existe aquele medo que a gente tem de estudar errado, sabe? Ou seja, estudar alguma coisa que a banca vai deixar aquele assunto para lá quando o edital da nossa prova sai. É muito dolorido a gente dedicar horas de estudo de um tema específico e perceber que ele foi deixado para lá, simplesmente pela banca examinadora. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com matemática e raciocínio lógico. E uma vez eu estudei para um concurso que caía contabilidade. Já estudou contabilidade? Eu tive uma dificuldade que você não faz ideia só para começar a entender a matéria. Eu fiz um planejamento pesado, com um ciclo de revisões que para mim eram bem acima da média do que eu costumava fazer. Tamanha era a minha dificuldade para aprender essa matéria específica. E depois de meses de esforço, e meses mesmo, eu estava começando a entender os conceitos e começando a acertar as questões de prova. Ou seja, meses para eu começar a entender esses conceitos e começar a acertar. E eu não sei se você já estudou contabilidade, mas lá tem uns conceitos, por exemplo, de ativo e passivo, que eles parecem o contrário do senso comum, sabe? É um pouco difícil de entender e de se acostumar para quem não é da área, né? E depois desses meses aí, quando eu estava começando a pegar o jeito e acertar as questões, eu estava ficando bem feliz com isso, eu estava bem orgulhoso de mim, de estar conseguindo acertar as questões e de estar entendendo uma matéria que para mim parecia impossível de entender antes. Aí beleza, eis que o edital do concurso saiu e, adivinha, não caía mais contabilidade. E olha, fica realmente aquela sensação de que a gente perdeu tempo. Eu entendo você, pode acreditar em mim. E perder tempo é um privilégio que o concurseiro não tem. Parece que qualquer minuto perdido afasta a gente, né, daquela tão sonhada aprovação e nomeação no concurso público.
Mas nesse caso, só parece. É só uma impressão mesmo. Ainda que aconteça algo do gênero, de uma matéria que você estudou ficar de fora do edital, isso provavelmente não vai ser em vão. E eu vou te explicar o porquê disso já já. A única coisa que eu já te adianto desde já é que a explicação tem a ver com esse pensamento que a gente sempre deve ter de que o concurso é uma maratona, é um processo de longo prazo. Nunca se esqueça disso. Então, ainda que você pense em um cenário como esse possa acontecer, de uma matéria que você estudou ser retirada do edital, nunca esqueça o que eu vou te falar agora. Começar a estudar só com a publicação do edital não só não é recomendável, como é um dos maiores erros que um concurseiro pode cometer. Não é recomendável de forma nenhuma estudar só depois que o edital sair, pois editais, eles são imprevisíveis. Não se sabe qual vai ser o cronograma adotado para as fases, né, do concurso que a gente vai prestar. A gente não sabe a extensão das matérias que vão ser cobradas e muito menos o número de cargos disponíveis, né, no edital. Caso você deixe para iniciar os seus estudos só depois da publicação do edital por medo de estudar alguma coisa que não vai cair na prova, muito provavelmente, isso quase com certeza, você não vai conseguir cobrir toda a matéria exigida no edital. E caso você consiga, com certeza não vai ser com a qualidade esperada. E tem um detalhe que a gente já tratou em outros vídeos, mas eu vou repetir brevemente aqui. Um dos motivos principais de, aqui nesse canal, a gente recomendar concursos de nível médio que caem em matérias de direito, é que concursos dessa categoria saem o tempo todo. Então, nesse caso, você tem duas vantagens. A primeira é não precisar ficar desesperado, achando que se não passar para esse concurso de agora, vai ser o fim do mundo, porque logo em seguida vai sair algum outro concurso parecido. O segundo é que, no fim das contas, ainda que você estude algo que não caiu no edital desse concurso de agora, é muito provável que essa matéria que ficou de fora desse concurso de agora caia em algum outro concurso que você vai fazer depois. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a cada concurso que você faz, você fica mais especialista nesses concursos de nível médio que caem em direito. E nesse caso, é só uma questão de tempo mesmo até você ser aprovado. Contudo, isso não significa que os estilos de estudo de antes do edital e de depois do edital, eles sejam idênticos. É claro que deve ter um tipo de adaptação em cada uma dessas fases de estudo. Para cada um desses momentos existem orientações, né, gerais que podem ser replicadas. Isso sempre buscando o melhor aproveitamento do tempo e eficiência de estudo. Primeiro, vamos falar um pouquinho aqui sobre o estudo antes do edital. Como que é a organização, o planejamento e a fixação de temas gerais. Tudo isso antes do edital, beleza? Antes da publicação do edital, o tempo ele é seu aliado. Mas cuidado, eu não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que você pode desperdiçar o seu tempo. Mas nesse momento agora, antes do edital, você pode fazer coisas que vão ser simplesmente impossíveis de você fazer depois da publicação do edital. Esse momento de agora é um momento de estudar com calma as provas anteriores, de você selecionar os temas que foram mais cobrados, elaborar o seu cronograma de estudos, ver os materiais que vão ser utilizados durante toda a sua jornada de estudos, fazer simulados das provas e por aí vai. Enfim, vamos lá. Muita gente se pergunta como saber o que estudar se o edital da sua prova ainda não saiu. E a resposta é muito simples. Se você é um concurseiro mais experiente, você já sabe essa daí de cor. Você vai estudar as matérias que caíram no edital da prova anterior do concurso que você vai prestar. Então, você vai estudar as provas você vai estudar com base no concurso anterior, beleza? E ainda que alguma coisa mude, você pode ficar tranquilo que não vai ser nada drástico. Pelo menos via de regra, não é assim. Então, quando o edital da sua prova sair, o edital de verdade, você já vai ter estudado 90% do que vai cair na sua prova. O que vai deixar só algumas arestas para você aparar no estudo pós-edital.
Então é muito vantajoso você já pegar o edital da prova anterior e estudar com base nele, beleza? Mas enquanto a gente está no estudo pré-edital, vamos separar esse momento antes do edital em 3 diretrizes distintas, mas complementares. A primeira diretriz é a organização. E por organização, eu digo que você deverá identificar nas provas anteriores quais são os temas mais comuns e, mais importante, a forma pela qual eles foram cobrados. Seu concurso exige memorização de lei seca ou ele prioriza regimento interno da instituição, por exemplo? Esse é o momento reservado para você identificar todas essas questões e identificar também, encontrar, o material correspondente para você estudar. Então é um momento que você vai imprimir cadernos, apostilas, leis, regimentos internos, encadernar, dar aquele upgrade no seu local de estudos, montar o seu material de revisão, seja por resumos, grifos, mapa mental, ou uma mistura de tudo isso. Enfim, tudo isso é feito aqui antes do seu edital sair, sem economizar tempo ou esforço para isso. Lembre-se que isso faz parte da sua preparação e as escolhas feitas nesse ponto vão te acompanhar por um longo período, beleza? Então vamos agora para a segunda diretriz do estudo antes do seu edital sair. E essa segunda diretriz é o planejamento. A gente já falou aqui em vários outros vídeos como fazer um cronograma personalizado de estudos. Mas, resumidamente, você deve examinar de forma pormenorizada a sua rotina para você encontrar a quantidade de horas disponíveis para estudo. E aí você vai começar de uma forma mais leve, esses estudos, e vai aumentando gradualmente até você atingir a sua meta diária, conforme você for se acostumando. A gente já falou isso aqui em diversos vídeos anteriores, eu recomendo até que você vá assistindo depois, beleza? E lembre-se também do que a gente sempre fala aqui. Faça tudo isso de uma forma que você consiga manter uma constância diária de estudos, combinado? Constância nos estudos é a chave. Lembre-se sempre disso. Nesse momento de agora, você também deverá separar a forma que o estudo vai ser realizado. Vou te dar um exemplo. Estudo direto da lei, estudo por videoaulas, apostilas, cadernos específicos e por aí vai. Aqui no canal do Mente de Concurseiro, a gente sempre recomenda uma variação de estímulos de estudos. Isso para não ficar maçante para você. Essa variação ela ajuda, inclusive, a você também conseguir manter o foco e a concentração nos estudos. Só a título de exemplo para você entender como que isso funciona. Vamos supor, agora a primeira matéria que você vai estudar no dia de hoje, por exemplo, você separa para estudar por uma videoaula. A segunda matéria, às vezes você separa para estudar por um PDF. E em ambos os casos, tanto na matéria que você escolheu por videoaula, quanto na matéria do PDF, você separa um tempinho também para colocar resolução de questões junto dos estudos. E assim a gente vai, sempre fazendo essa variação de estímulos de estudos. Isso pode te ajudar bastante, beleza? E se essa é a primeira vez que você está tendo contato com matérias de direito na vida, no primeiro momento pode ser legal você optar por um estudo com videoaulas ou mesmo aqueles PDFs mais didáticos para esse primeiro contato. Isso vai facilitar a compreensão da matéria e depois também vai facilitar o momento de ler a lei seca, porque esse momento, já te aviso, ele vai chegar. A gente vai falar sobre isso já já também. Lembrando sempre de começar os estudos de direito, começando por direito constitucional, seguido de direito administrativo. Isso especialmente se você nunca teve contato com direito antes. Começar por essas matérias vai te ajudar numa compreensão melhor da matéria, beleza? E a terceira diretriz dos estudos pré-edital é a fixação dos temas gerais das matérias do edital anterior do concurso que você quer fazer. O foco total deve ser na fixação dos temas gerais do que está no edital da prova anterior e um olhar especial para as matérias que foram muito cobradas nas provas anteriores. Ao analisar as provas e os editais anteriores, você vai identificar claramente aqueles temas que são indispensáveis para a banca examinadora que você quer fazer. Por exemplo, conceitos basilares e temas recorrentes, eles devem ser estudados à exaustão nessa etapa do pré-edital.
pois a probabilidade deles estarem entre os conteúdos exigidos no próximo edital, ela é imensa. Claro, você deve se atentar também às matérias que você tem mais dificuldade e ao peso de cada matéria dentro do edital, seguindo sempre o seu cronograma de estudos, que deve conter revisões periódicas e também muitas questões de provas anteriores. Lembra sempre disso. Se você não revisou, se você não fez questão, então você não estudou. Tranquilo? Essas são algumas das dicas principais, algumas dicas iniciais para esses estudos antes do edital. Isso até me deixa curioso com uma coisa. Você normalmente é do tipo que consegue aproveitar ao máximo o tempo antes do edital sair? Ou você é mais do tipo que acaba tendendo a procrastinar e tudo mais por achar que ainda tem muito tempo sobrando? Deixa aqui embaixo para a gente tentar bater um papo e desenvolver um pouco mais esse assunto, para a gente bater um papo, combinado? De toda sorte, agora você já sabe que estudar antes do edital sair é essencial. Então vamos avançar agora aqui um pouquinho e entrar no próximo tópico desse vídeo. Vamos falar um pouco das melhores práticas de estudo depois do edital da sua prova, ou seja, depois que o edital da sua prova saiu. Aqui a gente vai fazer um comparativo de tudo que a gente estudou antes do edital sair com tudo que está ou não no novo edital. Ou seja, a gente vai ver tudo que estava no edital da prova anterior e comparar com o que está nesse novo edital, para ver o que a gente já viu, o que a gente não viu. Aqui a gente vai fazer uma adaptação do cronograma de estudos e também vamos dar um gás extra em tudo o que é prioritário. Depois da publicação do edital, aqui o tempo ele é seu inimigo. É um pouco engraçado, né? Como que de um dia para o outro, você vai sentir que antes, né, a gente tinha todo o tempo do mundo para estudar e agora, logo depois da publicação do edital, a gente vai sentir imediatamente que a gente não vai ter o tempo necessário. Você começa a ficar com uma sensação horrível de que não vai conseguir ver tudo, de que não vai conseguir dar conta de ver a matéria inteira. Ou mesmo de que você não vai conseguir fixar o que é essencial até o dia da prova. Ou mesmo começa a duvidar dos conhecimentos que já estavam até consolidados na sua cabeça. A gente começa a pensar assim, pô, será que eu sei mesmo isso aqui? Às vezes acontece da gente estar super confiante antes do edital sair e assim que o edital sai, a gente começa a duvidar de que se vai dar mesmo tempo ou se o que a gente estudou vai ser realmente suficiente para passar, se o tempo que resta é suficiente para a gente estudar ou não, o que entrou de novo, né, no edital que saiu. Definitivamente não é uma sensação agradável. Isso já aconteceu com você, esse sentimento do pós-edital? Assim, esses sentimentos, eles são normais. Eu acho que eu senti isso em todos os concursos que eu prestei. Sinceramente, eu não lembro de um onde isso não tivesse acontecido comigo. Então, primeiramente, eu acho bom até ressaltar que o sentimento é esse mesmo. E que você não está sozinha ou sozinho nessa. Com certeza, 99% dos concurseiros estão sentindo a mesma coisa. Pode confiar em mim. E nesse momento vale a pena eu fazer duas observações aqui. A primeira é reforçar a importância de você aproveitar muito bem o tempo antes do edital da sua prova sair. Estude sempre dando o máximo de si antes do edital sair, com base no edital anterior. Se você ficar com a sensação de que tem todo o tempo do mundo e procrastinar, pode ser que depois que o edital saia, você realmente não tenha conseguido estudar tudo o que é necessário. Por isso é tão importante a gente estudar com base no edital anterior. Então aproveite bem esse tempo. Sempre dê o melhor de si mesmo. E o segundo ponto aqui é, se você estiver estudando dando o melhor de si e ainda assim bater aquele desespero, tenta se lembrar de tudo o que você já conseguiu, de tudo o que você já estudou até aqui. Você deu e está dando o seu melhor. Você estudou bastante antes do edital sair, então as suas chances de ser aprovado nesse concurso, elas são reais. Lembre-se de que não é todo mundo que está fazendo essa preparação prévia que você está fazendo nesse momento agora, com tanto afinco. E o edital, ele saiu ao mesmo tempo para todo mundo. Então, se você começou a sua preparação antes do edital sair, você não só já estudou
a maior parte do conteúdo desse novo edital, como também já está acostumado com o ritmo de estudos. E isso, por si só, já te dá uma vantagem que você não tem ideia. Então, tenta respirar fundo e se acalmar, porque você tem a vantagem aqui. Você está fazendo tudo direitinho. Então, acredita em mim, vai dar tudo certo. Eu sei que você está sentindo como se não tivesse tudo bem, como se o tempo tivesse contra você ou que você não estudou o suficiente. Mas tenta então, se você tiver com esses sentimentos ruins dentro de você, tenta só seguir com o seu ritmo de estudos e continuar seguindo com o seu planejamento, que pode apostar que tudo vai dar certo. Tenta continuar mantendo essa constância, apesar dos sentimentos ruins, combinado? E se na pior das hipóteses, no dia da prova, você tiver num dia ruim e acabar não passando, e é sempre bom contar com essa possibilidade, porque é possível de acontecer, às vezes a gente não está no nosso melhor dia, mesmo a gente tendo estudado bem. Você tenta se lembrar sempre de que terão diversos outros concursos a serem feitos dessa mesma categoria que você está estudando agora, especialmente, ainda que não seja esses concursos de nível médio que caem em direito, que você estude para alguma outra categoria de concurso, tenta se lembrar de que vão ter outros concursos que vão sair desse mesmo tipo que você está estudando agora pela frente. Portanto, tenta não se desesperar, tenta pensar nisso. Se você está estudando para uma prova do Ministério Público agora, por exemplo, logo ali na frente vai vir uma prova do TJ com basicamente as mesmas matérias que você estudou. Você sempre vai ter a sua chance de aprovação por perto. Como eu disse, é natural às vezes a gente se assustar pela extensão das matérias cobradas ou até pela proximidade com o dia da prova. Isso é normal. Por isso, esse período de estudos, depois que o nosso edital já saiu, também deve ser muito bem aproveitado. E o primeiro passo para aproveitar melhor esse momento, depois que o nosso edital já saiu, é comparar as matérias que constam no edital novo com aquelas temáticas gerais e recorrentes que você já tinha inserido na sua rotina de estudos no momento anterior à publicação do edital, ou seja, com base no edital anterior que você estava estudando. Os temas mais cobrados pela banca que você está fazendo, eles devem ser justamente os seus pontos fortes. Pela análise que você fez no momento da organização, nesse momento do estudo pré-edital, com base no edital anterior, ao se deparar com o edital, com o edital novo, você vai conseguir identificar claramente quais das matérias e temas que ficaram de fora da sua preparação anterior e que agora devem direcionar o seu estudo futuro. Por exemplo, uma matéria que está no edital novo, mas não estava no edital anterior. Você vai ter que estudá-lo agora, né? Então, com isso em mente, a adaptação do cronograma ela vai ser indispensável, porque a gente vai ter que reforçar os pontos que aquela banca cobra mais e também vai ter que acrescentar no nosso cronograma de estudos as matérias que não estavam no edital anterior. Então vai ter que ser isso, a gente vai ter que reforçar os pontos que a banca gosta mais de cobrar e também complementar com base nas matérias que estavam faltando no edital anterior. Mas você já não é mais um novato, você já está estudando antes do edital sair. Então você já está estudando há algum tempo. Então você já consegue perceber quanto tempo demora para estudar cada uma das matérias. E você deverá inserir no seu cronograma as matérias que faltam para que você consiga estudar todo o edital, ou ao menos a grande maioria dos tópicos. Priorize os temas que caíram mais vezes nas provas anteriores e assim sucessivamente. Se você não conseguir estudar algum tema, tenta se certificar pelo menos de que ele nunca foi exigido anteriormente. O ideal, claro, é que a gente consiga sempre fechar o edital, né? A gente consiga estudar todo o conteúdo que está no edital. Mas se não tiver jeito, se você não for conseguir tudo, não for conseguir estudar tudo, não tiver tempo, que pelo menos você faça isso com alguma estratégia, você não deixe de estudar alguma matéria a esmo. Então, tenta reservar um período próximo à sua prova para você fazer uma revisão dos temas que são mais recorrentes e importantes para aquela banca, beleza? Prefira chegar ao dia da prova com as matérias mais cobradas na ponta da língua a ter feito uma leitura dinâmica de todos os temas indicados no edital de qualquer jeito, porque aí não vai adiantar de muita coisa. E claro,
a essa altura dos estudos, você muito provavelmente já vai estar adaptado também a algum ciclo de revisão. Revisão é sempre muito importante, vale a pena ressaltar. E por fim, aproveite essa euforia e essa adrenalina que a publicação do edital dá e usa isso para intensificar os seus estudos. Depois me diz até aqui nos comentários se você já sentiu essa adrenalina do pós-edital, sabe? O pós-edital é hora do sacrifício, é hora de dizer não para tudo que é supérfluo e focar as energias nos estudos. Então, quanto mais a prova se aproxima, mais fácil é da insegurança tomar conta das nossas emoções. E é por isso que a intensificação dos estudos ela serve para basicamente duas razões distintas. A primeira é para te trazer ainda mais conhecimento e domínio das matérias, isso é claro. E o segundo é para exercer um efeito positivo no seu espírito mesmo, sabe? Para começar a te encher de segurança, permitindo com isso que você tente fazer a melhor prova da sua vida. Ah, e claro, a essa altura é bom também que você já tenha feito alguns simulados, para você estar realmente bem adaptado a fazer provas. Eu fiz um vídeo específico sobre simulados, que eu vou ver se eu consigo deixar em algum lugar aqui do card ou na descrição desse vídeo. Eu recomendo que você assista depois. Essas são as principais dicas mais específicas em relação ao que você deve fazer na organização e nos estudos depois que o edital da sua prova já saiu. Agora, há dicas específicas de estudo que podem ser o diferencial para a sua aprovação e vão te ajudar imensamente nessas duas fases, tanto no pós quanto no pré-edital. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como aqui no nosso canal a gente sempre prioriza os concursos de nível médio que caem em direito, para você ficar ainda mais seguro nos seus estudos, tanto antes quanto depois do edital, eu vou te dar aqui algumas dicas específicas que podem te ajudar a estudar as matérias que caem nesse tipo de concurso em especial com mais eficiência. E essas dicas, elas te ajudarão tanto antes quanto depois que o edital da sua prova sair. A gente já falou por aqui no canal que a maior parte das questões das provas de nível médio que caem em direito, elas são compostas do que a gente chama de lei seca, que são, pode-se dizer assim, o texto puro da lei, sem maiores interpretações ou firulas. Como eu falei anteriormente, se você nunca teve contato com direito na vida, começar pela lei seca pode ser um pouco maçante. Nesse caso é legal a gente começar com um curso em vídeo antes de sair lendo a lei seca, para você começar a se habituar com as matérias de direito. Isso vai fazer com que você consiga entender a matéria ao invés de decorar, o que vai facilitar e muito os seus estudos. Mas assistir às videoaulas não significa que você não deve ler a lei seca. Os dois são importantes. Eu já aviso, não negligencie a lei seca. E para te ajudar com isso, eu vou te dar algumas técnicas que vão facilitar esse tipo de estudo. Existem inúmeros métodos, formas, materiais e até preparações mentais de estudo para uma prova de concurso público. A gente já disse aqui em outros vídeos que você deve testar diferentes metodologias até você conseguir desenvolver uma rotina de estudos que realmente se enquadre ao seu perfil e faça com que você possa manter, né, essas técnicas e essa rotina em um horizonte de longo prazo. A gente já falou por aqui milhares de vezes, concurso é uma maratona, então se prepara para estudar por um tempinho. Contudo, existem algumas verdades que eu considero incontornáveis no caminho que leva à aprovação em concurso público. E uma dessas verdades é, sem dúvidas, a importância do estudo do que a gente chama da lei seca. Entre os concurseiros e concurseiras, o termo lei seca, como eu já disse, é utilizado como referência ao texto da lei. Isso como ele foi editado, aprovado e publicado. Aquele texto estruturado em artigos sequenciais, incisos, alíneas e tudo mais. Bem, vamos começar aqui sendo absolutamente sinceros. Estudar a lei seca por horas está entre uma das tarefas mais chatas já produzidas pela humanidade. Concorda comigo? É maçante, é difícil manter o foco, é difícil manter a atenção, a nossa atenção é desviada por qualquer movimento do ambiente. Passou uma formiga, a gente vai preferir olhar aquela formiga do que ficar lendo a lei seca. E depois de horas de estudo sério de texto da lei,
tanto a cabeça quanto o corpo, eles se esgotam mesmo. É complicado até de pensar e você sente como se tivesse corrido uma maratona. Deixa até aqui nos comentários dizendo se isso funciona assim para você também ou se para você é mais tranquilo ficar lendo a lei seca ali por horas. Eu estou curioso para saber. Mas, por tudo isso, por ser chato pra caramba mesmo de estudar a letra da lei, é que, via de regra, é muito comum que candidatos negligenciem o estudo da lei seca. E esse é um erro que você não pode cometer. Isso porque o texto da lei é o assunto mais cobrado em provas de concursos públicos. Sim, o texto da lei é cobrado nas provas de concurso nos exatos termos que eles estão nos artigos. É absolutamente comum que o candidato se depare com uma questão que exija lembrar se, por exemplo, no artigo 37 da Constituição Federal, nesse artigo, ali se encontra o princípio da impessoalidade, ou no artigo 37 da Constituição, na verdade, se encontra o princípio da pessoalidade. É comum você se deparar com esse tipo de questão. Parece sem sentido exigir que se saiba de cabeça o texto literal de uma coisa que a gente vai ter acesso irrestrito depois de aprovado, né, na nossa atuação prática. Mas é assim que funciona. Então, quando chegar a hora da gente fazer a nossa prova, você precisa estar preparada, você precisa estar preparado. Você precisa reconhecer a ordem das palavras, precisa se lembrar do que você leu, precisa não ter dúvida entre um ou e um e, né, no meio de uma frase longa, porque isso às vezes pode mudar o sentido completamente de uma frase. Você precisa ter certeza de qual alternativa você deve marcar em uma questão que exige a memória exata do texto da lei. Então, na hora de fazer a prova, você ter certeza de qual alternativa você deve marcar em uma questão que exige uma memória exata do texto da lei, não só vai te dar pontuação, como também vai revigorar o seu espírito no decorrer da prova. Isso vai aumentar a sua confiança, vai jogar a sua insegurança para longe e vai te dar um ânimo extra. Claro, as videoaulas que você assistiu e os PDFs que você leu antes de ler esse texto legal, antes de ler a lei seca, provavelmente te deram o contexto para você entender o que está escrito ali naquela lei seca. E assim te dá o escopo para você saber a lógica por trás, né, daqueles artigos e conseguir entender sem exatamente decorar, porque você conseguindo entender a lógica da coisa, você às vezes vai saber que aquele ou que o examinador trocou por e mudou o sentido daquilo e deixou errado. Então, com isso, com você entendendo, você consegue saber exatamente quando o examinador muda alguma palavra e muda o sentido de algum artigo legal. Por esse motivo, a interpretação de textos também é tão importante. E eu vou falar sobre isso ainda nesse vídeo. Mas, mesmo as videoaulas e PDFs ajudando bastante nesse sentido, eu repito, a leitura da lei seca segue indispensável. Repito, indispensável. Por isso eu resolvi compartilhar aqui algumas técnicas que eu acredito que vão ajudar bastante nessa etapa da leitura da lei seca, nessa etapa que é tão difícil e maçante, né? Mas ao mesmo tempo imprescindível na vida do concurseiro. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou te dar aqui, para te ajudar na leitura da lei seca, é criar um ambiente agradável. Essa técnica de criar um ambiente agradável, ela vale tanto para o estudo de forma geral, mas às vezes até para a vida mesmo também, mas para o estudo da lei seca, isso é especialmente importante, porque como a leitura da lei seca se trata de uma tarefa monótona, é muito fácil que a sua atenção se volte para qualquer outra coisa que esteja acontecendo ali no ambiente, ou até mesmo em você mesmo, sabe? Por exemplo, a dor nas costas, por causa da sua cadeira ali, naquela hora, que seja às vezes pouco ergonômica, digamos assim, aquela dor que às vezes nem é tão grande assim, ela de repente vai se tornar insuportável. Ou o calor ou o frio, eles vão ser intoleráveis para você. E o som da televisão que às vezes está no fundo ou em algum outro cômodo, ele pode se tornar extremamente convidativo para você assistir. No meu caso, quando eu estudava,
o calor de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você está habituado com a geografia aqui do Rio de Janeiro. Bangu, acho que é o bairro mais quente daqui, se bobear até o bairro mais quente do Brasil. O calor dali, ele deixava esse tipo de estudo de lei seca especialmente difícil de eu conseguir me manter concentrado ali. Então, por isso, a gente criar um ambiente meio que antidispersões em tudo que for possível para a gente, sempre vai ajudar. Lógico, a gente não tem como controlar tudo, mas tudo que a gente puder fazer para deixar o ambiente com a menor quantidade de obstáculos possível para a gente e o mais confortável possível também, melhor. Então, quando for estudar a lei seca, tenta se sentar de forma confortável em um local bem arejado, com uma boa temperatura, uma boa iluminação. Tenta se certificar de que não existam barulhos ou que os barulhos possam ser evitados. Eu vou deixar aqui no link da descrição, vou deixar aqui na descrição ou no card o link para um vídeo que a gente fez sobre com algumas dicas de organização de ambiente. E caso você não tenha como se livrar do barulho, eu vou deixar uma matéria do site onde o Diego criou uma playlist colaborativa com algumas músicas clássicas ou coisas do gênero que você pode colocar com seu fone de ouvido para te ajudar a abafar o barulho e estudar. Beleza? Então, é isso. Com relação ao ambiente, faça tudo o que for possível dentro da sua realidade para deixar o ambiente mais favorável possível aos seus estudos. E os obstáculos que sejam incontornáveis, aí você vê se tem alguma forma de, pelo menos, minimizar esses danos, tá? Então, outra dica que pode ajudar no estudo da lei seca é o seguinte: separe o estudo em blocos menores. Você vai perceber logo nos primeiros 15 minutos que é muito difícil você manter o foco no estudo da lei seca por períodos muito longos de tempo, sabe? Porque a leitura ela é repetitiva, ela é sem conexão entre os artigos, sabe? Sem uma história concreta, às vezes uma historinha, alguma coisa que você está lendo quando você está numa aula, que te ajudam, sabe, a se manter focado. Isso não vai ter no texto da lei. Então não tem nenhuma história concreta, ou mesmo às vezes sentido explicado, sabe? Na lei seca a gente não encontra nem mesmo aqueles exemplos do direito que nunca vão acontecer na vida real, sabe qual é? Onde normalmente os personagens principais são o Caio, o Tício e o Mévio fazendo alguma besteira. Quem já fez algum cursinho preparatório sabe do que eu estou falando. E se você ainda está começando seus estudos, pode apostar que você vai ouvir falar muito ainda nesse trio, no Caio, Tício e no Mévio. Depois você me diz aqui nos comentários se você já conhece essas três figurinhas. Mas enfim, vamos seguir aqui que isso não tem nada a ver com o assunto agora. Seguindo aqui. Por isso, uma dica para deixar esse tipo de estudo menos maçante é que você separe o estudo da lei seca em pequenos blocos por tempo ou por metas. Só a título de exemplo, para você conseguir entender isso do tempo ou da meta, nesses pequenos blocos. Vamos supor que o seu cronograma de estudos indicasse 2 horas de estudo da lei seca naquele dia. Então você dividiria esse estudo em 4 blocos de 30 minutos. Ou você definiu naquele dia por meta. Sua meta é estudar 45 artigos da lei. Então, você vai dividir isso daí em 3 blocos de 15 artigos. Claro, isso é só um exemplo para você entender a ideia. Mas com blocos menores é mais fácil manter a concentração e você vai sentir bastante a diferença. Outra coisa que você pode fazer é separar momentos estratégicos para ler a lei seca também sempre que possível. Vou te dar um exemplo. Eu normalmente fazia baldeação diariamente entre ônibus e trem. E eu gostava de separar o momento que eu estava no ônibus indo para o trem, ou depois que eu saía do trem pegava o ônibus de volta, para ler a lei seca. Porque esse era o menor tempo da viagem que eu fazia. Mas não chegava a ser exatamente um tempo desprezível também. O tempo que eu ficava dentro do ônibus ficava ali entre 15 a 20 minutos, dependendo do trânsito. Então eu aproveitava esse momento que eu estava no ônibus para ler a lei seca também, entendeu? Então vê se você consegue identificar momentos assim, momentos que às vezes podem não ser tão bem aproveitados, ou que não são longos o suficiente às vezes para ler uma aula, ou para assistir uma aula inteira, sei lá, para você ler a lei seca. Outra dica que pode te ajudar também é inserir a leitura da lei seca nos momentos do dia
que você naturalmente já tenha mais atenção. Então, para isso, você deve se conhecer, né, melhor do que ninguém, e você deve colocar o estudo da lei seca no seu melhor momento de foco. Vamos supor que você renda mais pela manhã, que você renda mais pela tarde, ou que você renda mais pela noite. Enfim, seja manhã, tarde, noite ou até madrugada, use o período que você se sente mais confortável e que você tenha mais facilidade de concentração para ler a lei seca. E, claro, faça um estudo ativo da lei. O que isso quer dizer? Risca, grifa, sublinha, faça comentários à margem e não se esqueça de revisar o que você fez depois. Caso você não use meios físicos, né, caso você use meios virtuais para ler a lei, tenta usar aplicativos como PDF Element ou Adobe Acrobat Reader para você conseguir grifar essa lei também e fazer comentários nos seus arquivos em PDF ou na lei seca. Só um disclaimer aqui em relação à pronúncia dos aplicativos. Acho que eu já disse por aqui antes que eu sou uma negação em inglês, né? Então não repara nisso não. Sempre que eu tiver que citar alguma coisa em inglês, provavelmente isso aqui vai sair horrível. Enfim, em relação aos aplicativos, claro, existem outros aplicativos que podem te ajudar com isso. Aí você vê o aplicativo que você gosta mais ou que se adequa melhor a você. Agora, seja no papel físico ou por meio digital, você rabiscar, sublinhar ou fazer destaques é uma das técnicas que mais vão te ajudar para guardar os conteúdos que devem ser memorizados. Isso, claro, se feitos da forma correta e com estratégia. Se você só sair grifando tudo, por exemplo, isso não vai te ajudar em nada. Então, se tu fez tudo certinho, se você grifou as coisas formativas, se você voltou para revisar o que você grifou depois, porque se você não revisar não adianta, é muito comum você se lembrar do que está escrito exatamente no artigo de lei ao relembrar primeiramente uma palavra que você sublinhou com aquela sua caneta roxa, por exemplo, entendeu? Então, às vezes, tenta até separar outra dica, né? Tenta até separar cores diferentes também para cada tipo de grifo que você faz. Por exemplo, uma cor para uma ideia central que tem no artigo, uma cor para exceções, uma cor para prazos e por aí vai. Tenta ver o seu estilo, vai tentando criar o seu padrão. E os comentários que você faz ali na lei, eles também são muito bem-vindos. Achou alguma coisa interessante ou pensou em alguma correlação enquanto li o artigo? Tenta escrever um comentário sobre isso ali à margem, sabe? Seja no cantinho, seja embaixo do artigo. E, como eu falei, a revisão dos destaques e grifos que você fez também é indispensável. Quanto mais você se familiarizar com um texto, maior é a sua chance de diferenciar o certo e o errado no enunciado de uma questão de prova. Então, não vai adiantar nada você grifar e dar destaques se você não voltar para revisar esses destaques e esses grifos depois, entendeu? Então você deve usar esses grifos e destaques justamente para acelerar uma revisão posterior na matéria que você vai fazer. Porque se você for de novo ler a lei ali, você não vai sair lendo tudo, você vai lendo as coisas que você grifou, as coisas que você destacou, entendeu? E você, depois, conforme você for fazendo questões, você às vezes vai revendo, né, o que você destacou, se alguma coisa às vezes não era muito importante, depois você fazendo questão, você vai poder às vezes tirar aquele grifo, ou acrescentar algum grifo que você não colocou, entendeu? Você vai aos poucos melhorando o seu material. Outra coisa que eu fazia que me ajudava na leitura da lei seca era reescrever os artigos que eu tinha dificuldade de entender. Então, se tinha um artigo que para mim era difícil, eu reescrevia esse artigo abaixo do artigo mesmo, na linha de baixo, mas com as minhas palavras. Então, vamos supor, tu não entendeu alguma coisa? Tu procura num dicionário, sei lá, você tenta achar a sua forma de entender aquele artigo. Uma vez que você entendeu, você reescreve aquele artigo embaixo do artigo que você tinha dificuldade, mas com as suas palavras. Isso também pode te ajudar. E por fim, tenta estudar a lei seca diariamente. Como eu disse, estudar a lei seca é uma tarefa complicada e muitas pessoas negligenciam às vezes essa tarefa pela dificuldade, porque é chato. Por isso que pode ser recomendável você incluir ali, nem que seja a leitura de pelo menos uns 10 artigos, só a título de exemplo,
diariamente. Você sabe que não vai te matar ler uns 10 artigos da lei ali, mais cobrados do seu concurso por dia. E tenta ler sem se preocupar em decorar mesmo, só aquela leitura mais atenta e frequente. Porque se você estiver fazendo essa leitura mais atenta e frequente, se você está lendo ali as leis diariamente e tudo mais, quando você chegar no dia da prova, ainda que você não tenha decorado o texto literal da lei, porque você não precisa decorar, mas só de você estar lendo aquilo com alguma frequência, quando chegar na questão de prova, você vai saber se alguma coisa está fora de contexto ou se alguma coisa está errada, entendeu? Isso especialmente se você tiver assistido boas aulas em vídeo anteriormente e também tiver em dia com os estudos de interpretação de textos. Isso até que eu estava falando sobre a importância da interpretação de textos, né? Então, lembre-se que o longo prazo, ele é o seu maior aliado, como eu já disse antes aqui. Por isso, falamos lá no início do vídeo da importância de se estudar antes mesmo do edital da sua prova sair. Quer um exemplo? Se você ler 10 artigos por dia da Constituição Federal, você vai estudar todo o texto em 25 dias. Se você fizer isso um ano inteiro, você vai ter lido a Constituição 12 vezes, gastando menos de meia hora por dia. Tenta encarar isso como um treino de autocontrole, porque fazer isso exige foco, disciplina e dedicação. E afinal, não é justamente essa a trajetória da aprovação? A gente sempre fala por aqui sobre a importância da constância dos estudos, e isso também faz parte. Não vai ser um caminho fácil, mas certamente vai ser um caminho que vai valer a pena. Tenha sempre isso em mente, especialmente nesses temas, nesses tópicos mais chatos, né, como às vezes leitura da lei seca. Beleza. Agora, eu falei agora há pouco sobre a importância da interpretação de textos, né? Esse é um tema extremamente importante que vai te ajudar não só com a leitura da lei seca, como também para os concursos públicos de forma geral. Porque esse é um tema que permeia não só a matéria de português, como todas as matérias que você vai estudar para concurso. A interpretação de textos é, sem a menor sombra de dúvidas, um dos temas mais importantes para concurso público. Então, até por conta disso, é com a interpretação de textos que você vai conseguir reter o que você lê, que você vai conseguir compreender o que te perguntam, o que é essencial para os estudos, tanto antes quanto para depois que o edital da sua prova sai, assim como é extremamente importante para que você faça uma boa prova, já que você precisa entender os enunciados das questões, ou mesmo se o examinador está querendo mudar a interpretação do significado de algum artigo de lei nas alternativas da questão que você está fazendo, por exemplo. Então, para te ajudar com isso, vamos falar aqui rapidamente das duas vertentes da interpretação de texto. Os sites que disponibilizam questões de concurso, questões de provas anteriores, enfim, questões de uma determinada carreira, fazem isso com um compilado de perguntas que caíram nos mais distintos concursos públicos, de vários estados e elaborados por diferentes bancas. E o que isso quer dizer? Isso significa que no campo dos concursos públicos há uma certa padronização dos conteúdos exigidos. Portanto, uma boa interpretação de texto serve para quem estuda para qualquer concurso público, mas eu arrisco dizer aqui que ele ajuda especialmente nesses concursos de nível médio que caem em direito. Então, a primeira vertente da interpretação de texto seria a absorção e memorização do conteúdo. Como a gente já falou aqui antes, as provas de concurso público contam com uma espinha dorsal mais ou menos objetiva, que no nosso caso aqui seria o texto da lei. Beleza. Definido isso, um dos pontos que o concurseiro mais busca exercitar é a sua memória. Concorda comigo? Por exemplo, um artigo específico da Constituição, aquele outro artigo do Código Civil, ou mesmo uma combinação entre os dois, é comumente exigido em questões de concurso, em questões objetivas. E a possibilidade de inverter a ordem de uma exigência legal, por exemplo, trocar o poderá pelo deverá, ou um indevido por um devido, é um prato cheio para aquelas famosas pegadinhas de prova. Por isso, aqueles que estudam para serem aprovados em concursos públicos
devem ter a capacidade de relembrar com certa clareza o que eles estudaram. Acontece que é muito difícil você conseguir decorar o que você não compreendeu. Na verdade, até para um ou dois pontos da matéria, você pode até ser possível você conseguir decorar alguma coisa sem entender. Mas seria preciso uma memória extraordinária, coisa que eu, sinceramente, acho que não existe, para você conseguir decorar, sem a mínima compreensão, todo o conteúdo exigido pelo edital de um concurso público. Esse é até o motivo da gente aqui, né, do canal do Mente de Concurseiro, do site, da gente recomendar que se assista videoaulas ou leia PDFs teóricos no primeiro contato, né, com essas matérias de direito. Isso é especialmente importante para quem nunca viu direito na vida, porque isso vai te ajudar a compreender o que está escrito ali nos textos da lei. E compreendendo, a gente não precisa decorar ipsis literis ali o que está escrito, como se a gente fosse uma máquina, né? Como se a gente fosse um robô. Então, se o examinador trocar uma palavra, a gente vai saber que ela foi trocada pelo seu significado ter sido alterado. Por isso é tão importante, né, quanto a gente assistir essas aulas e a gente saber interpretar um texto. As videoaulas e interpretação de texto são importantíssimas nessa primeira vertente de absorção e memorização de um determinado conteúdo, porque vai ser a mistura delas que vai fazer você conseguir compreender melhor os textos. Isso leva a gente à segunda vertente da interpretação de textos, que é a compreensão do enunciado. Aqui está um ponto extremamente negligenciado, mas que eu considero fundamental para um bom desempenho em uma prova de longa duração, né, como são as provas de concursos públicos, que às vezes duram 4, 5 horas. Uma boa interpretação de texto permite a gente captar exatamente o que a banca examinadora quer saber com determinada questão. Eu sei que pode parecer um pouco abstrato pensar dessa forma, mas tenta lembrar de quantas questões você percebe que errou simplesmente ao reler o enunciado no momento da correção. E ao fazer essa releitura, você percebe que havia entendido a pergunta errado. Já aconteceu isso com você? Outro ponto importante. Concursos para cargos diferentes têm compreensões diferentes sobre temas similares. Vamos lá. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Muito provavelmente, a banca examinadora para um concurso de ingresso na carreira do Ministério Público tem posicionamentos opostos àquelas que selecionam os aprovados para ingresso numa carreira da Defensoria Pública. E o porquê? Porque os objetivos de cada órgão são praticamente opostos, se a gente parar para pensar. Isso também deve influenciar no ponto de vista da prova. Vou te dar um exemplo aqui, só para a gente simplificar bem, assim, para ficar fácil de entender. Basicamente, simplificando muito aqui, o objetivo do Ministério Público é fazer acusação. O objetivo da Defensoria seria fazer a defesa. Então, às vezes, para uma mesma situação, se você está vendo do ponto de vista do Ministério Público, vamos botar que a mesma banca examinadora fez a prova da Defensoria Pública e do Ministério Público. E eles fizeram uma questão sobre o mesmo tema. É possível que a interpretação da questão do Ministério Público seja de um ponto de vista diferente da questão que essa mesma banca vai elaborar para a prova da Defensoria Pública. Isso porque cada órgão tem um ponto de vista muito distinto, e isso também pode influenciar na nossa prova. Por isso, é indispensável que você seja capaz de ler o enunciado com calma e compreender sobre o que a questão trata. Quais são os pontos controvertidos daquele tema? E você tentar relacionar a temática ao que se espera que o candidato saiba naquele concurso específico. Que nem nesse exemplo que a gente deu agora aqui sobre Defensoria e Ministério Público. E assim, convenhamos, é mas muito mais fácil a gente acertar uma questão quando a gente tem não só clareza do que é perguntado para a gente, como também a gente sabe o pensamento de quem pergunta as coisas para a gente, concorda? É muito mais fácil você saber o que uma pessoa quer dizer se você conhece ela, do que se você nunca viu ela na vida. Então, vamos tentar ver aqui agora algumas técnicas que podem melhorar a sua interpretação e compreensão de textos. A gente já conseguiu definir aqui a importância
de interpretar textos, seja para você ser mais capaz de memorizar determinados conteúdos, seja para conseguir compreender os enunciados das questões. Então vamos te dar aqui agora algumas dicas que eu penso serem vantajosas para que esse ponto específico da interpretação de textos seja treinado. E é isso mesmo, treinado, porque é possível treinar a interpretação de texto. E a primeira técnica é a repetição por meio da atenção. A partir de agora, presta muita atenção nisso e faça esses exercícios de forma consciente. Sempre que você estiver vendo qualquer coisa sobre qualquer matéria, não precisa nem ser só de português não, tenta compreender os temas e relembrar depois o que você entendeu, e não apenas decorou. Quando você estiver lendo alguma coisa, tenta entender o que você estiver lendo, o texto, a matéria, seja o que for, e depois tenta puxar da memória aquilo que você entendeu, não aquilo que você decorou, beleza? Também, ao ler um enunciado, tenta entender exatamente o que a pergunta pretende saber. Tenta fazer uma leitura com uma atenção um pouco maior, entendeu? Caso esteja muito difícil de você entender uma frase, ou mesmo um artigo, ou alguma coisa do gênero, tenta pegar um dicionário para ver se isso vai te ajudar. Ah, não te ajudou? Às vezes tenta perguntar para algum professor para ver se ele te ajuda. Ou então pesquisa na internet, ou faça o que for melhor para você conseguir entender aquele texto. E uma vez que você conseguiu entender aquele texto, tenta reescrever ou logo abaixo do texto, ou do lado daquele mesmo artigo, que seja, enfim, onde for melhor para você, você tenta reescrever aquele texto com as suas palavras, do jeito que você entendeu, sabe? Isso vai te ajudar em relação à interpretação de textos de forma geral. Beleza. Uma outra técnica, uma segunda técnica aqui que pode te ajudar a melhorar a sua interpretação de texto, consiste em ensinar. A gente já chegou até a falar disso por aqui antes, mas uma das formas mais eficazes de memorizar um conteúdo específico é explicando para outras pessoas. Então, tenta chamar um amigo, namorado, namorada, vizinho, enfim, qualquer pessoa que possa te ouvir um pouco. Se você não tiver ninguém para você explicar, faz isso sozinho mesmo. Fala em voz alta. Fala em voz alta o conteúdo que você quer explicar. Tenta explicar em voz alta como se você estivesse explicando para alguém que estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Esse vai ser um ótimo exercício de memorização e também vai te ajudar a interpretar melhor os textos, porque quando você faz esse esforço ativo para você tentar explicar para alguém, para você tentar exteriorizar, isso vai te ajudar depois, inclusive, a facilitar a interpretação de textos escritos por outras pessoas também. Então, ensinar é uma coisa que vai te ajudar não só a entender melhor a matéria, como também a conseguir interpretar melhor outros textos, inclusive. Então, ensinar é alguém que eu recomendo bastante. A terceira técnica seria tentar encontrar frases ou palavras centrais dos textos que você estiver lendo. Tenta separar pontos importantes do texto e, às vezes, até sistematizar o que foi estudado. Sei lá, você acabou de ler um parágrafo, por exemplo, daquele parágrafo, tenta pensar qual que é a frase que seria central aqui nesse parágrafo. A frase que, se eu sublinhasse essa frase, sintetizaria o que esse parágrafo quer dizer. Tenta achar essa frase e sublinha. Ou então vê uma palavra. Qual é a palavra que define esse parágrafo? Tenta pescar ali também. Você fazer esse exercício vai te ajudar com interpretação de texto. A quarta técnica seria as revisões. Por mais que você treine, estude e se dedique, o volume de matéria exigido em um concurso público praticamente inviabiliza o estudo de temas apenas uma vez. Então as revisões elas são indispensáveis para que o conteúdo ele seja devidamente absorvido e, mais importante, relembrado. Você tem que lembrar sempre da máxima que a gente fala aqui. Se você não revisou, você não estudou. Em relação às revisões, eu e Diego, a gente chegou até a falar sobre isso num vídeo que a gente explica qual que é o melhor tipo de concurso para prestar e o porquê da gente achar isso também. Eu vou até deixar esse vídeo aqui no card ou aqui na descrição, beleza? A revisão ela vai te ajudar tanto nas matérias de forma geral, quanto inclusive na sua interpretação de textos no longo prazo. Então, revisar é essencial. E por fim, a última dica aqui sobre interpretação de textos é: leia muito.
você está constantemente lendo, é muito importante para que você consiga se sentir confortável enquanto faz uma prova, e assim permite que você consiga compreender melhor o que você lê, inclusive os textos da lei seca. Isso me faz até te fazer uma pergunta que eu gostaria que você respondesse aqui para mim nos comentários. Você é alguém que já está acostumado a ler, ou você é alguém que está começando a se acostumar a ler agora que você iniciou os seus estudos para concursos públicos? Eu pergunto isso porque eu fui do tipo que comecei a me acostumar a ler só depois que eu iniciei os meus estudos para concursos públicos. Eu não era acostumado a ler antes não, e isso foi um pouco difícil para mim no início. Se você está nesse início dos seus estudos, eu recomendo que você, às vezes, pega um livro, por exemplo, uma apostila, o que quer que seja, e às vezes separa uma página por dia só para ler, às vezes, para começar. Aí fala, mas, poxa, uma página é muito pouco, que diferença isso vai fazer? Uma outra coisa que a gente sempre fala aqui é não menospreza a importância das pequenas metas. Começa com uma página, às vezes vai até umas 5, enfim, que seja, para você ir se acostumando a ler. Depois você vai aumentando aos pouquinhos, mas é importante que você consiga já ir se adaptando à leitura. Tranquilo? E claro, lembre-se também de fazer questões de provas anteriores diariamente para treinar. E fazer muitas questões, tanto antes quanto depois do edital do concurso da sua prova sair. A gente fazer essas questões de provas anteriores até de uma forma ativa, tentando entender o porquê da gente ter errado, o porquê da gente ter acertado, aos poucos também vai melhorando a sua capacidade de interpretar os textos, beleza? Então a gente tem que treinar muito o nosso cérebro e aplicar essas técnicas e se dedicar bastante. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai ser capaz de interpretar textos com muito mais facilidade, o que vai agregar não só que você tenha uma memória melhor, mas também vai dar clareza ao seu pensamento. Isso vai facilitar, inclusive, o estudo da lei seca. É como se fosse um círculo virtuoso mesmo, sabe? Uma coisa que vai melhorando a outra. Se você aplicar todas essas dicas, depois volta aqui e me diz se alguma delas te ajudou. Combinado? Bem, essas são as dicas de hoje para tentar te ajudar com os estudos, tanto antes quanto depois do edital da sua prova sair. Você já colocava em prática algumas dessas dicas aqui que a gente falou hoje? Ou às vezes até mesmo tem outras dicas para dar que eu não tenha falado aqui nesse vídeo? Se você tiver, coloca aqui nos comentários. Às vezes uma dica que você pode dar vai ser o diferencial que vai ajudar algum outro companheiro concurseiro. Então, deixa aqui pra gente, beleza? Coloca aqui também dúvidas que você possa ter do vídeo, ou então sugestão de temas para os próximos vídeos. E, caso você tenha gostado do vídeo, lembre-se sempre de deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhar o vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas dicas, combinado? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui, um abraço e valeu!